Cara, e o Vini, futebol é dinâmico mesmo, né? Porque o São Paulo consegue ter uma torcida dividida em relação ao técnico, né? Metade, inclusive a imprensa, é zubeldista e metade é anti-zubeldista. E agora, com esses últimos bons resultados, os zubeldistas estão em êxtase e ele está muito respaldado, porque o time está jogando bem. Ele recuperou o Marco Antônio. Marcos Antônio é muito bom jogador. Esse é o Marcos Antônio que foi muito bem na Europa. Ele achou esses dois meninos, achou. Todo mundo, quem é São Paulino já conhecia, sabia do potencial. Matheus Alves e Lucas Ferreira. Encaixou, né? Na verdade, recuperou o Ferreirinha. André Silva está jogando mais que o Luciano e o Caleri. Já tem, não lembro o número de assistências, já tem 8 gols na temporada, tem bastante assistência. Então ele arrumou o time, cara. Ele arrumou o time. E o time está jogando bem. Tem um detalhe, né? Ele é líder do grupo da Libertadores e ele é um dos 3 invictos no Brasileiro, né? Só tem 3 times invictos no Brasileiro. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Ele tá aí, cara. Então, a ala anti-zubeldista vai ter situação confortável no grupo. Vai ter que descansar um pouquinho. Já encaminhou, né? Vai demorar agora. O time funcionou, o time pegou. Não, eu acho que não vai conseguir, não sei se vai transformar isso em troféu, mas vai ser mais uma vez um time competitivo. Lembrando que o São Paulo foi eliminado da Libertadores ano passado pelo campeão, sem perder para o campeão. Um jogaço, 2 empates. Com 2 empates. E é a competição preferida do Zubeldia também. Né? Ele no ano passado, né, Vini? Ele já falava que Libertadores é a onda dele. E você já destacou que ele nunca perdeu na competição pelo São Paulo, né? Pelo São Paulo. Ele, no ano passado, teve 4 vitórias e 4 empates. E agora, com esses jogos que ele fez até aqui nessa edição, ele acrescentou mais 2 vitórias, teve um outro empate. Então, em 11 jogos pelo São Paulo na Libertadores, 6 vitórias e 5 empates. Nunca perdeu pelo tricolor do Morumbi na principal competição de clubes da América. Quando ele foi questionado, Barreto, na coletiva, sobre essa invencibilidade dele na Libertadores, ou sobre essa que é a maior sequência da história do clube na competição, ele disse que não gosta de falar muito sobre isso, porque soaria narcisista da parte dele. E aí ele falou, deixo para vocês comentarem, enquanto isso eu vou ganhando ou empatando. Legal, bela postura. Mas a Libertadores precisa, para ser conquistada, de um time que esteja jogando bem naquele momento preciso da temporada, né? O time precisa crescer junto com a competição. E o São Paulo tem algo muito importante na competição, que é o Morumbi sempre lotado, né? Isso importa muito na Libertadores, assim. Então, e aí tem contado esse time que é um time alternativo, né? Não é a equipe titular, não é os principais nomes do São Paulo que estão hoje, né, no time titular, mas o Zubeldia encontrou uma saída. E eu acho que esse é o papel do treinador no final das contas. É saber lidar com as adversidades, saber encontrar uma outra forma de jogar quando as coisas não estão funcionando. Então, São Paulo mudou drasticamente a maneira de jogar. Ontem tem entrado esse terceiro zagueiro, já fez isso outras vezes, né? Para liberar os 2 alas, para poder ter o Ferreirinha mais próximo do André Silva. Apresentam um repertório de um treinador que precisou encontrar saídas para as dificuldades que apareceram. Isso faz o treinador, isso para mim é uma régua que mede bem um treinador. Embora eu tenha algumas críticas ao Zubeldia quando ele tinha os melhores jogadores de São Paulo à disposição e não conseguia fazer esse São Paulo encantar. Mas ele está conseguindo fazer o São Paulo jogar bem com tantos desfalques importantes, então ele tem mérito nesse ponto também. Elenco, porque o fato de ter elenco curto é diferente de elenco ruim. E acho que essa é uma discussão. Não, o elenco do São Paulo é ruim. O elenco é mediano, porque na hora que precisar, o Vessone cantou a bola. Se não fosse os garotos, não dava nem para jogar. Sim. E o garoto vai oscilar. Entendeu? E o garoto vai oscilar. Na hora H, se tiver os caras cobras em forma, inteiros, para os jogos decisivos, eles vão compor. Se não tiver e depender deles, a chance de dar errado é muito grande. É bom lembrar isso agora. Porque uma das características desse programa é a gente tentar... antecipar coisas. Exato, falar mais ou menos o que é... é como uma fábrica, cara. Tá lá, meu avô tinha fábrica de bala São Paulo. Eu adorava ir lá, porque todas as balas de leite que ficavam fora do modelo... que beleza. Massa ficava do lado da esteira. Ele olhava assim, quando pulava uma, tá fora. Pulava outra, É assim que funciona no futebol também. Esses garotos vão oscilar.
Sacou? Então, se na hora H, por exemplo, São Paulo chega nas quartas de final da Libertadores, vai jogar contra o Bulu Bulu. Beleza. Lucas, Oscar, Pablo Maia, tá todo mundo no time. Você precisa fazer uma troca no segundo tempo, pode botar o moleque. Agora, se você vai jogar fora o segundo jogo para decidir, né? E bota os moleques e o Alves olha para um lado, dá um tapa para o outro, a coisa pode complicar. Eu estou fazendo esse aviso porque eu estou acompanhando isso de perto nos últimos 4 anos, com dezenas de garotos. Dezenas. Patrick de Paula, Passarinho, Gabriel Menino, não puderam ir para o Mundial. Os caras aprontaram mesmo. Verón teve que ser negociado, Patrick teve que ser negociado, certo? Renan, que era zagueiro excelente, canhoto, foi emprestado para o Red Bull, matou uma pessoa voltando de uma festa. Olha só, olha quantos exemplos, eu já sei. Acidente de carro. Num acidente de carro, entendeu? Olha quantos exemplos eu estou citando de 3 caras de uma base que é extremamente competente e vencedora, né? Vocês acham que o Bruno Rodrigues é mais jogador que o Verón? O Verón não podia estar no Palmeiras ainda? Claro que poderia. Só é mais ou menos. Um é nota 6,5, outro nota 6,44. Entendeu? O Verón foi muito importante, cara. O Verón simplesmente fez a jogada com o gol do Dudu contra o Galo numa semifinal de Libertadores. Ele é um jogadoraço, mas não aguenta. Certo. Entendeu? Muitos não aguentam. E o São Paulo só tem 3. Agora, aí em evidência. Tem 2, né? O Ok. Rian ainda Beleza. é uma... Aliás, hein, não coloca o Rian, lamentável. É que eu acho, Tironi, assim, a questão dos garotos é mais ou menos como o Massa falou, tem essas oscilações. O William Gomes, que era preterido, foi pro Porto, Já deu causou confusão no Porto, talvez seja afastado, não tá jogando, né? É normal, como assim falou, normal, não dá para depender de garotos na sua temporada, eles podem ajudar, né? Essa sua pergunta, eu acho que ela não é excludente. De novo, ela vai por uma situação que estava acontecendo no São Paulo até agora, talvez mude um pouco, dessa coisa da polarização. Não dá para, numa temporada de futebol como a do Brasil, sobretudo neste ano 2025, dissociar elenco curto de elenco bom ou ruim. Porque é muito jogo e você precisa de muitos jogadores. Então, na verdade, não, esse time, aquele negócio, o time, qual que era a conversa até esses garotos responderem, o Marcos Antônio começar a jogar bem, o André Silva fazer gol, etc e tal? Era, o time titular do São Paulo é bom. O time titular do São Paulo já não tem 5 jogadores, né? Então já não tem mais aquela ideia, o time que jogou contra o Corinthians. Agora, vamos fazer a pergunta. Qual time o São Paulo pode escalar em Fortaleza sábado contra o Ceará? Para não estourar o que sobrou. Falta jogador. Então, o elenco curto significa que o elenco não é bom o suficiente para suportar a temporada. Por questões econômicas, faz parte. E tem uma coisa que... Mas essa é uma realidade que o São Paulino tem que lidar. E o técnico não reclama disso. O técnico comprou essa ideia. Mas que faltam opções, faltam, né? Então, em alguns setores, sobretudo, né? Agora, sem o Caleri, você tem o André e o Rian, que ainda não está pronto. Você talvez tenha que contratar um centroavante, não sei com que dinheiro, lá no meio da temporada. Você perdeu o Pablo, você recuperou mais rapidamente do que se imaginava. Mas o Luiz Gustavo talvez não volte a jogar futebol. Então você tem que... Estava falando do Luan ontem. Recuperar o Luan, que não estava nem nos planos. Então, o elenco é curto. Alguns jogadores, curiosamente, começaram a temporada como titulares do São Paulo, que você não fala, esses caras aí, esse ano dá para contar. O Igor Vinícius e o Luciano, que eram titulares no jogo contra o Corinthians, hoje são as opções mais improváveis, né? Outra pergunta de $1 milhão que todo mundo faz nesse momento é: e Luciano não poderia ser centroavante? Essa eu acho que é uma... o que o Zubeldia falou sobre esse tema, claramente depois do jogo com o Santos, sem o Caleri, o Luciano vai ter que ajudar em algumas partidas numa posição mais à frente até a parada para o Super Mundial. Porque justamente acho que o Rian ainda não está completamente pronto e o André não vai poder jogar todos os jogos.
É aquilo, né? O São Paulo, assim, o Palmeiras deixou o Vitor Roque. Comparar com o Palmeiras é até besteira, mas vamos lá. O Palmeiras deixou o Vitor Roque aqui e foi para La Paz. Vai jogar o Flaco Lopes. E aí você tem os dois garotos, Luigi e Thales, certo? O São Paulo já não tem o titular, o reserva já é o garoto. Então, assim, o Palmeiras tem o Luigi e o Thales como terceira e quarta opções. Esse é um elenco completo. Os garotos são terceira, quarta opção. Para quem pode, evidentemente. O São Paulo não pode. Então, acho que, mas dentro disso, o Zubeldia acho que encontrou soluções nesse período de escassez. Alguns jogadores se firmaram, outros não. Como eu falei, alguns decaíram. O caso do Igor Vinícius e do Luciano. Então continua sendo curto, o cobertor é curto. O Bobadilla também ainda não, que foi um titular ano passado, ainda não está jogando bem. O Wendel, o Massini acabou de falar, né? O Wendel, se você pegar os 2 jogos últimos da Libertadores, os jogos que ele jogou, ele comprometeu o time. Ele não tem 10% de jogador de seleção aí. Sim. Em busca de uma reposição pro Caleri, mas a informação que eu tenho é que o São Paulo só vai fazer negócio, se encontrar um novo Cedric no mercado. Um jogador que esteja sem clube, um jogador que chegue com contrato de produtividade, e nesse caso que seja um jogador que o Cedric ele saiu melhor que a encomenda, né? Ele chegou ali por produtividade e se tornou um titular do time, basicamente. No caso do centroavante, o São Paulo nem quer um jogador para ser titular do time, mas alguém para compor o elenco ali, mas só vai fazer negócio se for nessas condições, um contrato de produtividade, porque não vai tirar dinheiro do bolso agora, porque a ideia, o principal objetivo do ano é fechar com um superávit, né? E a gente vai falar mais sobre isso também. Mas Arnaldo e Renan, pode começar pelo Arnaldo, vocês contratariam um centroavante do São Paulo? Bom, vamos lá. Eu acho agora, porque eu faço as contagens por fase, por isso que eu falei faltam 12 jogos, né? Faltam 12 jogos até a parada, até a janela. Os 3 da Libertadores, 2 da Copa do Brasil, 7 do Brasileiro. Até lá, algumas coisas podem acontecer. Bate na madeira aí, Renan, vela a gente acendeu, vai. Ninguém pode se machucar mais, já deu. Lesão já deu, lesão grave já deu. Mas podem alguns jogadores mudarem a opinião da comissão técnica da direção. Foram os casos dos meninos durante aquela parada entre Paulista e Brasileiro, aquele famoso jogo-treino com São Bernardo. Depois daquele jogo-treino São Bernardo, a comissão técnica e a diretoria decidiram liberar o Eric para o Vitória. Depois da semana de treinos e do desempenho do Ferreirão e do Matheus Alves naquela situação. Por exemplo, então digamos que o Rian, com alguma oportunidade, tem um bom desempenho e que o Luciano tope jogar, como o Renan sugeriu, de atacante e também tem um bom desempenho. Aí talvez não seja tão prioritário, sabe, Éder? Eu entendo essa janela do São Paulo como a mais complexa, porque o São Paulo não pode gastar e o São Paulo tem 4 questões para a janela. Ele não esperava não ter o Caleri e não ter o Luiz Gustavo, que eram 2 jogadores fundamentais para a temporada, aliás, 2 capitães, não é só, né? Então, ele talvez tenha que fazer o movimento do volante, que ele talvez já esperasse, a questão do Thiago Mendes, etc. O Pablo tinha machucado e poderia ser vendido, e talvez agora tenha que fazer a opção centroavante por conta da lesão grave do Caleri. Mas aí ele tinha dinheiro, digamos, para um. Porque o Thiago Mendes seria um Cedric, né? Guardando as proporções. Custa mais caro, mas é um cara livre no mercado, sem pagamento de direitos federativos. Tem dinheiro para trazer 2 para enfiar na folha de pagamento? Essa é a primeira pergunta. E aí, eu falei 2 situações, mas são 4, na verdade. Porque você tem as situações de Juan e Marcos Antônio. São situações diferentes. Né? São jogadores emprestados que custam caro, mas que começam a dar sinal. E aí, a dar sinal positivo. Sinal de jogadores de 26 anos.
de vitalidade, de resistência, de dinâmica, de saúde, que é uma faixa que o São Paulo tem pouquíssimos jogadores. Ou o São Paulo tem jogadores depois dos 30 ou antes dos 20. Ele não tem jogadores no auge da carreira, por conta da falta de dinheiro. Esses dois jogadores, talvez eles não sejam brilhantes, mas eles são bons jogadores. E aí eu vou fazer a pergunta de novo ao você, Éder. Tem dinheiro para dois inesperados desfalques, Luiz Gustavo e Caleri, e para esses dois emprestados? Porque eu não consigo imaginar o elenco do São Paulo com essas limitações atuais sem o Juan e o Marcos Antônio. Agora de por notícia exclusiva, quero contar para vocês que as tratativas entre São Paulo e Magnum Bank para a formação de um banco digital para torcedores do Tricolor estão emperradas. Tudo porque o presidente Júlio Casares foi procurado por um outro player concorrente da Magnum Bank e tenta se acertar com o São Paulo para a construção de um banco digital tricolor. Vamos voltar um pouquinho no tempo para explicar o contexto de toda essa história. Em 2024, depois de muita dificuldade, o São Paulo conseguiu levar ao mercado o SPFC Bank, que era um banco digital voltado apenas para tricolores. O São Paulo se inspirava e se espelhava na parceria com o Banco Inter para tentar ter um banco digital e ganhar bastante dinheiro. A expectativa era de faturamento tão grande quanto de um patrocínio master, mas esse SPFC Bank nunca foi para frente, tudo por causa de uma série de problemas ligados ao parceiro, o Log Bank, que seria responsável por operacionalizar toda a parte do banco. A coisa foi tão mal administrada e feita que o São Paulo nunca conseguiu nem sequer levar esse banco digital para torcedores comuns. A experiência ficou restrita a sócios torcedores que não gostaram, e o São Paulo, em abril do ano passado, decidiu rescindir o contrato, colocando um ponto final, pelo menos momentâneo, na história do SPFC Bank. Contei para vocês que no segundo semestre do ano passado as negociações com outro banco digital estavam avançadas e em dezembro houve um acordo entre as partes. O São Paulo se associaria a um Magnum Bank e teria uma parte exclusiva para torcedores do Tricolor. Não haveria um nome específico de um banco digital para o São Paulo, mas o Tricolor se aproveitaria da expertise do Magnum Bank e teria condições bastante interessantes para cada conta corrente aberta de torcedores do São Paulo e para movimentações feitas por São Paulinos. Acontece que, antes de o acordo ser fechado, e a coisa estava tão bem encaminhada que o São Paulo, inclusive, reservou um espaço no uniforme. A manga ficaria com espaço para o Magnum Bank. Mas a coisa estava avançada quando o Júlio Casares foi procurado por um concorrente do Magnum Bank. A partir daí, no mês de janeiro, foram abertas negociações, que até esse momento não foram concluídas. E o São Paulo está nesse dilema entre fechar com o Magnum Bank ou tentar se acertar com um parceiro trazido pelo Júlio Casares com valores superiores. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, conto para você. Foi ver a leitura de jogo do Zubeldia. Há muito tempo o Zubeldia não substituía tão bem, de forma tão adequada para aquilo que o jogo pedia. E ele foi ousado, teve coragem de colocar o garoto Lucas Ferreira logo no intervalo. O campo pede, né? O campo pedia já há muito tempo para o Matheus Alves ter oportunidade. O campo pedia há muito tempo para o Lucas Ferreira ter oportunidade. Ontem o primeiro tempo pedia, em determinado momento, quando o São Paulo entendeu o jogo, viu que o time adversário não mostraria resistência, e é um time adversário que me impressionou. Não tem um jogador de velocidade, cara. Não tem um jogador que é o desafogo. Manda a bola para ele para disparar em velocidade e dar um trabalho para a defesa do São Paulo. Não. É um time de extrema dificuldade técnica para poder praticar o futebol. E se esse é o melhor time paraguaio, olha, pobre futebol paraguaio no ano de 2025. Então, quando o Zubeldia entendeu que o adversário pouca resistência traria, ele teve coragem de mudar no intervalo e voltar com o Lucas Ferreira, que mudou 100% a partida. Ele colaborou para uma declaração minha, há umas 3 semanas atrás, uma resposta minha, aqui mesmo no nosso Boletim da Manhã, de um ouvinte que perguntou se eu achava que o trabalho tinha batido no teto. Eu falei que não, que eu achava que não era possível, que o Zubeldia não poderia extrair mais desse time pelo potencial que tem. A noite de ontem mostra isso. Esse é o São Paulo que pode render mais, esse é o São Paulo que pode
ter mais potencial do que mostrou em outros jogos, como, por exemplo, dentro de casa contra o Alianza Lima. A postura ontem foi totalmente diferente. Foi de um time que entendeu o que é a Libertadores. Diferente daquela partida, diferente da impressão deixada. Então, muito importante. Alguns jogadores pedem passagem, alguns jogadores o campo está falando por si e o Zubeldia está começando a entender. O Zubeldia está começando a entender, um resultado importantíssimo, virando um pouco dessa chave do São Paulo na temporada 2025. Vamos falar sobre isso. Antes, bom dia para todo mundo que está ligado aqui no chat também. Não esqueçam de deixar o like. Já está todo mundo aqui mandando suas mensagens. Quando ganha, é uma animação que só. Isso é muito bacana, gostamos quando vocês participam. Lembrando, tem parceria Arquibancada Tricolor e Fute Fanatics, 10% de desconto com QR Code na tela e o cupom Arquibancada para você comprar os seus produtos oficiais do São Paulo Futebol Clube e comemorar essa vitória comprando uma camiseta nova, uma jaqueta, quem sabe, um acessório novo. Enfim, aproveitem por tempo limitado essa parceria muito legal entre Arquibancada e Fute Fanatics. Então vamos lá. Hoje a aposta, como eu venho dizendo para vocês da diretoria, é muito mais no trabalho do Zubeldia dando certo do que propriamente olhando para o mercado, para Dorival, que seja outro treinador. Dito isso, o São Paulo olha também para o seu elenco, né? E 2 jogadores que foram titulares e que vêm tendo espaço, minutagens e chances, estão por empréstimo. O Juan, né? O Juan Tressoldi, zagueiro, também joga pelo lado, e o Marcos Antônio, esse sim encaixado, jogando muita bola, praticamente um terceiro homem de meio campo ali, um cara de muita mobilidade, um motorzinho dentro do São Paulo. E o que acontece é o seguinte, o Marcos Antônio tem um empréstimo junto à Lazio e uma opção de compra que bate ali 4 milhões de euros, né? Pouco mais de 20 e poucos milhões de reais, né? A opção de compra. Só que o São Paulo tem dificuldade financeira, questão de fluxo de caixa, questão, né, da dificuldade mesmo do cinto apertado nessa temporada, tanto que eu optou por usar muito mais a base. Além do Juan, que também tem uma opção de compra nesse empréstimo, que vai até o meio do ano. Então, o São Paulo se vê numa situação em que pelo menos vai pedir, ainda não pediu, mas vai entrar em contato com o Lazio e com Sassuolo, Juan e Lazio, o Marcos Antônio, a extensão do empréstimo até o fim do ano, né? Até o final da temporada. Até o final da temporada brasileira seria meio da temporada europeia. E aí, até lá, você tem um respiro financeiro, você tem uma possibilidade no ano seguinte, você tem uma nova visão, uma entrada de um novo capital por um patrocínio, os patrocínios que o São Paulo fechou, e aí você pode, então, exercer essas opções de compra de jogadores que hoje estão performando muito. Então, o São Paulo vai entrar em contato com a Lazio, vai entrar em contato com o Sassuolo para pedir a extensão de contrato desses 2 jogadores que estão muito bem no São Paulo, principalmente o Marcos Antônio, que para mim, ao lado do Alisson ali, estão dominando o meio-campo do tricolor paulista, certo? Agora eu vou falar de Dorival.